Gente, boa noite, né? Então agora nós vamos fazer o recheio do nosso bolo, tá? Aqui nessa panela, uma panela grossa, tá? Essas panelas que eu recomendo para poder fazer recheio ou docinho, porque são panelas mais grossas e não corre o risco de você queimar o seu recheio ou o seu docinho. Aqui nós temos duas caixinhas de leite condensado, eu estou fazendo duas receitas, tá? Então, se você for fazer apenas uma receita, é uma caixinha de leite condensado. Nós vamos fazer o recheio de beijinho, tá? Leite condensado, coco ralado e creme de leite, tá bom? Aqui eu estou utilizando a marca Italac, me patrocina Italac. Ah, uma coisa que é bom vocês saberem, a porcentagem de gordura, tá, do leite condensado influencia bastante. Quanto mais gordura tiver o leite condensado, mais rápido ele dá ponto. Então, principalmente quando vocês for fazer docinhos, né, brigadeiro, vocês, ou até mesmo beijinho, vocês procurem utilizar leite condensado com a porcentagem de gordura mais alta. No entanto, esse da Italac é muito bom. Eu uso Italac, da Canjuba. Tem outras marcas melhores? Tem. No entanto, o valor delas é muito mais caro. Então, pra gente, para quem vai fazer para vender, então tem que levar em consideração essa questão de qualidade e custo também de produto. Então, dando continuidade, aqui nós temos duas caixinhas de leite condensado. Nós temos 100 gramas de coco ralado, tá? Esse coco ralado é o coco ralado fino. Não estou utilizando ele adocicado, porque para não ficar aquele recheio muito enjoativo, ok? Então nós estamos utilizando ele sem açúcar. Gente, uma coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte: todas as vezes que vocês for fazer brigadeiro, beijinho, sempre vocês, principalmente brigadeiro, vocês diluem, tá? O chocolate ou o leite em pó, sempre dilui ele no leite condensado. Então colocou o leite condensado, coloca o chocolate ou o leite em pó ou o coco ralado, tá? Por quê? Principalmente os pó, que é o chocolate e o leite em pó. Ele vai diluir mais fácil. Se você colocar primeiro o creme de leite, vai ficar aquelas bolinhas pretas assim, né, no caso do chocolate, e não vai ficar uma aparência agradável, tá bom? Então colocou o leite condensado, você coloca aqui no caso o coco ralado e você mistura, ok? Você pode misturar. Aqui tem 100 gramas de coco ralado, tá? Que eu tô fazendo para duas receitas. O beijinho ele dá o ponto mais rápido do que o brigadeiro. Tanto o brigadeiro branco, né, o brigadeiro de leite em pó, quanto o brigadeiro de chocolate mesmo, ok? Então ele dá ponto mais rápido por causa do coco ralado ser mais espesso, por causa do coco ralado ter gordura, né, mais uma porcentagem de gordura também. Então, como eu já havia dito para vocês, isso influencia. Aqui meu fogo está desligado e nós misturamos tudo primeiro, né, com o fogo desligado, para depois ligar o fogo. O creme de leite, de preferência, 17% de gordura, tá? Esse daqui ele não tá, esse daqui ó, tá marcando a porcentagem, 15% de gordura, tá? É igual eu falei para vocês, a indústria agora ela tá diminuindo, tá? Essas porcentagens de gordura dos produtos dela, eles estão diminuindo. O leite condensado, quando eu comecei, era 8%, agora está em 4%. Né? O creme de leite era 21%, depois caiu para 17%. Você encontra essas coisinhas pretas aqui, gente, é do coco ralado, tá? Não é nada que sujeira não. Mas vamos tirar porque isso não. Mas o coco ralado ele tem esse pontinho preto mesmo.
Então aqui você misturou bem, tá? Use sempre a espátula de silicone, que é para rapar toda a lateral. E daí você vai ligar o fogo. No começo, até a panela esquentar, pode deixar em fogo alto. Depois que começou a ferver, você deixa, como é bastante, você deixa no fogo médio, mexendo sem parar, tá? E sempre nesse sentido aqui, ó, movimentando, limpando a lateral, tá? E agora me conta aí, vocês é daqueles que tem superstição, que só pode mexer por um lado ou pode mexer para os dois lados? E eu só mexo só por um lado só, entendeu? Lá em casa a gente foi ensinado que não podia mexer doce e sabão para os dois lados, não, é só para um lado só. Ok? Então nós vamos deixar cozinhando aqui, e na hora que estiver no ponto a gente volta para mostrar o ponto de recheio para vocês, ok? Então, gente, ó, já tá quase no ponto já, tá? É rapidinho dá ponto o beijinho por causa da gordura. Isso daqui vai queimar mesmo, tá? Tipo assim, vai espirrar em você e vai queimar mesmo. Essa parte aqui é dolorida, a gente sofre, tá? Não vou fazer, mas queima, tá? Uma vez que é cada pulo que a gente dá aqui. E ó, vocês verem essa textura aqui, ó, tá vendo como já começa a soltar? E o beijinho, se você deixar muito, ele passa do ponto. Mas tem como arrumar também se passar do ponto, tá? Né? Ah, passou do ponto, ficou duro demais, perdi meu recheio. Não, a gente dá de consertar, tá? Eu, pra mim, particularmente, eu gosto do recheio mais molinho um pouco, mas tem que tomar cuidado para o recheio não escorrer no bolo, senão é uma dor de cabeça muito grande. Mas ó, mais um pouquinho, ó, ele tá bom. Então sempre limpando as laterais, trazendo pro meio, tá? Limpa as laterais para não grudar, não queimar, seu recheio não empelotar, ok? Eu já vou desligar porque eu gosto dele mais molinho assim. Depois, na hora que ele esfriar, ele vai endurecer mais ainda e não vai ficar aquele recheio muito duro. Queimou minha mão já. Então, gente, desligou, tirou do fogo. Vamos colocar numa travessa de vidro, tá? Vamos despejar aqui. Uma coisa que eu falei pra vocês, que ó, começou a grudar um pouquinho no fundo da panela. Então quando grudar assim, não rapa. Ainda mais que se for para vender. O cliente não vai gostar de pegar um bolo com rapa, ok? Se for para você mesmo, aí você utiliza os critérios que você achar melhor. Como eu tava falando para vocês, se passar do ponto, ficar duro, dá para consertar, tá? Mas se ficar mole, gente, não tem jeito, você vai perder seu recheio. Porque uma vez você tirou do fogo, não tem como mais voltar no fogo, ok? Depois, se ele ficar duro, depois você coloca um pouquinho de creme de leite, pega a batedeira, bate um pouquinho, ou leite condensado, coloca e bate. E daí você consegue consertar seu recheio. Agora nós vamos colocar, colocou aqui na travessa, nós vamos colocar uma sacola mesmo, tá? Eu utilizo essas sacolas de mercado, né? Eu compro aqueles rolos fechados e eu utilizo para fazer esse procedimento aqui. Terminou de colocar na travessa, pega a sacola, joga aqui em cima, ó, aproxima aqui para eles verem, ó. Joga aqui em cima e você pode grudar. Pode colocar aqui e grudar mesmo, tá? Tirar todo o ar que tem aqui dentro. A sacola tá dupla, tá? Então a primeira camada aqui
Eu não vou cortar ela, porque depois na hora de rechear o bolo eu vou reutilizar, né? A gente não pode ficar desperdiçando. Isso daqui serve, gente, para que quando o seu recheio esfriar, ele não criar aquela casquinha por cima. E tem muita gente, eu mesmo não gosto, tá? Quando você pega, por exemplo, um manjar, alguma coisa que tem aquela nata por cima. Então o recheio ainda quente, você coloca um filme plástico, né, papel o insufilme, plástico insufilme, ou uma sacola por cima, ele vai impedir que crie aquela nata por cima, aquela casquinha grossa. Terminou aqui, você pode levar para a geladeira, deixar esfriar e daí amanhã a gente recheia nosso bolo.